Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa. Um programa feito de mulher e para mulher. Para além de ser meu, é nosso e vosso programa. Estamos aqui para entreter e fazer chegar mas bons assuntos que vocês gostam, né? Aqueles assuntos pipocantes. E hoje não vamos falar um assunto diferente, né? Vamos falar de um assunto muito falado na nossa sociedade, que é a relação entre nora e sogra. Então fica aí do outro lado para acompanhar assim aquilo que é o conhecimento, né? Aquilo que é a opinião da nossa convidada que está aqui conosco, já está presente aqui, já está ao meu lado, já vão ver a cara dela. Às vezes aquela pessoa que tu conhece, tu já viu, então fica ali sentado para ouvir assim o que ela tem a dizer. Estamos aqui no nosso estúdio com ela, que ela é profissão, é também formada em Sociologia da Educação, ela que é a Rosa José. Rosa José, seja muito bem-vinda. Obrigada. Senta-se em casa, fica à vontade. Então estamos aqui para falar de um tema muito falado na nossa sociedade, né? Que é a relação entre nora e sogra. Então o que a senhora José tem a dizer acerca deste tema, né? Que muitas de nós gostamos de falar ou ouvir alguém a falar? O tema é muito pertinente, é um tema que tem a ver com a nossa sociedade e que se calhar alguns olham com alguma dificuldade e que há resolução. A resolução, sim. Então, o que tem o que quem mais implica, né? Nora ou a sogra? Nesse relacionamento entre os dois, quem mais tem problema? É dizer que o relacionamento entre nora e sogra tem que ser um relacionamento saudável. Relacionamento saudável por quê? Porque para nós, nora, olharíamos para as sogras como mãe e as sogras olhariam para nós como filhas. Na sociedade em que nos encontramos, 70% das noras não olham como nas sogras como mãe, nem as sogras olham elas como filhas. Esse relacionamento é um relacionamento meio complicado por conta do ciúme de querer largar o filho. Eu tenho dito assim, nós mães temos um meio ciúme de largar os nossos filhos, principalmente quando se calhar vemos que está a faltar alguma coisa. As sogras implicam-se por situações de que ela olha para a nora e vê que falta alguma coisa para o filho. Só que temos esse problema de que a sogra, ao invés de falar com amor, calhar olha com desdenho porque não quer falar, ao invés de enfrentar a sogra, vai falar com uma outra pessoa, ao invés de chamar e conversar, fica nervosa por tudo e por nada, e nós encontramos essas dificuldades. Mas dificuldades essas que, se nos olhássemos como filha, como mãe, nós não iríamos atravessar. Porque a sogra teria a coragem de chegar até a uma nora e dizer, filha, para o nosso filho tem que ser isso, isso e aquilo. Eu digo ciúme por quê? Porque essa relação tende a morrer por conta mesmo do apego que a mãe tem com o filho. As mães são apegadas aos filhos. E os filhos antes do casamento também apegam-se às mães. Depois do casamento, temos aquela de não querer largar. A mãe ainda espera do filho tudo o que o filho fazia. E o filho agora tem outra irresponsabilidade, que se calhar não consegue explicar na mãe, que não vai conseguir conciliar. Se a mãe noutra hora tinha uma mesada, por exemplo, de 50 mil, depois do casamento tende de baixar. Por acaso, uma vez já ouvi dizer, um pastor, né, já disse que os filhos crescem, depois vão, né? Então, ama a tua mulher, cuida da tua mulher, porque eles depois vão fechar e vão ficar só os dois novamente, conforme vocês se encontraram, né? Antes dos filhos. E tem filhos, por acaso tem mães, que conforme a senhora Rosa disse, não se desapegam aos filhos, né? E é aquela mãe que quando o filho está doente, ela quer passar na frente. O filho está, assim, tem problemas, quer passar na frente, enquanto os problemas devem chegar, se calhar, aos filhos.
as tias, depois assim, posteriormente, chegar a mãe, não é? E como é que a senhora Rosa vê essa situação daquela mãe que está sempre ali, né? A implicar, a ver se a roupa está bonita do filho, se está emarrotada, ela já quer gritar, quer vir repontar ou dividir o salário, a comida do filho, só porque o filho é que trabalha, né? Tem mais assim, o filho é que trabalha, como a minha nora se calhar não trabalha, então tudo que está lá é o meu filho que compra. O primeiro segredo do casamento é nos conhecermos. Quando entras para um casamento, a maior preocupação, além de conhecer o marido, conhecer a família em que estás a lidar. Porque para nós termos uma boa relação é necessário que nos conheçamos, para conseguirmos evitar alguns conflitos, porque abuso teremos. As noras que têm boa relação com as sogras não é porque não são abusadas, não é porque se calhar essas sogras não se metem na vida delas, é mesmo porque elas olham e conseguem conciliar. Eu tenho dito assim, a tua sogra pode até se implicar, se conseguires olhar e olhar para ela e dizer assim, falou isso, fez isso, e se fosse minha mãe a fazer, eu ia deixar, então deixa fazer. Olha, a sogra chegou, falou, gritou, olha para ela e se pergunta, se fosse tua mãe, deixarias fazer? Porque nós às vezes como nora, deixamos que as nossas mães fazem tanta coisa, mas não admitimos que a mãe dos maridos façam. A tua mãe chega em casa, pega onde quiser, faz o que quiser, mas quando é sogra, minha sogra é intrometida, porque quando chegou, pegou na panela, fez aquilo. Mas se fosse tua mãe? Mas tem situações que a pessoa senta com a mãe, conversa, né? A mamãe fez aquilo, mas a mamãe não devia fazer isso. Oh, isso é errado. Mas tem as sogras, prontos. Você quando fala alguma coisa, é mais problema para ti. Fazer sentar sogra para dizer. Mas só conforme a dona Rosa disse, quando se tem mesmo uma boa amizade entre vocês as duas, né? Também temos aquelas noras que fazem o filho esquecer da sua mãe. Então, fazem esquecer mesmo, né? E a mãe, conforme a dona Rosa disse, a mãe dela vem, ela vai buscar um bocadinho de feijão, um bocadinho de arroz, um bocadinho para fazer um saco, uma marmita, manda juntamente com a mãe. Mas a sogra quando vem, às vezes diz aos netos, falam na boca, mamãe não está. Nem sempre está disponível para a sogra, ou trata mal, recebe mal, atende mal a sogra. Por isso é que o segredo é nos conhecermos. Porque quando você conhece a tua sogra, automaticamente vai se tornar amiga dela. Se olharmos nas sogras como mãe, automaticamente vamos tratar a nossa sogra como gostaríamos que tratassem a nossa mãe. De lembrar que nora somos, sogra seremos. Então, o que nós fizemos hoje nas nossas sogras, amanhã nos será feito pelas nossas noras. Nós, nora, às vezes, queremos tudo. Eu tenho dito assim, nós como nora queremos tudo para nós. Nós não nos lembramos que o nosso marido tem uma mãe e antes de nós tinha uma vida e queremos cortar de repente. A maior complicação é porque nós entramos na vida dos nossos maridos para cortar de repente o laço que tem com a mãe dele. E não é sobre isso. Nós primeiro precisamos saber como é que o nosso marido, qual é a relação que o nosso marido tinha com a sua mãe, como é que eles viviam, porque se calhar o marido foi o provedor da casa, mas depois conseguiu a sua mulher. Então nós só precisamos fazer entender no nosso marido que além daquela casa, tem essa que ele próprio arranjou, que é a dele, que é prioridade. Simplesmente precisamos mostrar, ao invés de discutir com a sogra, ao invés de se comportar mal, ao invés de olharmos para a sogra como um bicho de 7 cabeças, levarmos a razão dos maridos e dizer, marido, amor, a tua casa é essa. Amor, agora aquela casa é a segunda, esta é a primeira. Teremos dificuldade para lhes pôr isso na cabeça, porque quando começar a cortar, vão inflamar. Haverá nervosismo do outro lado, mas quando você recebe com leveza, ao invés de receber assim, com agressão, receba com leveza.
Mas tem maridos que também são que nem surdos, nos ouvidos meteram algodão, não ouvem. Você pode dizer mesmo, "Não, aqui é a prioridade, agora tens a tua família, então ainda larga-se, desgruda-se da tua mãe", mas ele está lá constantemente. Tá? Às vezes come lá constantemente, esquece que já tem mulher, já tem casa, e a mãe olha para aquilo normalmente, para ela é mais valia, né? O filho está sempre na casa dela, come ainda na casa dela, para a mãe isso é normal. Mães há que recebem mesmo os filhos, não querem saber, se calhar, não querem saber o que se passa naquela outra casa, não querem saber se tem, nem se preocupam em saber por que o filho está mais na casa dela do que na casa dele. A primeira preocupação ou o anseio dela é ter o filho, porque é difícil desgrudar-se de alguém. Mas acreditamos nós que com bases de conversa isso passa. Mas as duas pessoas devem crer que passa. Porque se cada um puxar, eu sou, comigo seria, eu tinha que ser assim, não teremos êxito. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Ruth na Bíblia. A Ruth conviveu com a sua sogra e o seu esposo. O esposo morreu. Depois da morte do esposo, a sua sogra Naomi ficou sozinha, porque o marido dela também já era falecido, os filhos morreram. E no passado, quando o seu marido morresse, se tiver um irmão, volta a casar com aquele irmão. E se não tiver, então a sogra te devolve na família. Mas a Ruth olhou para a sogra, por conta da amizade que tiveram, olhou para a sogra e ficou, vou deixar minha sogra sozinha, na idade em que está. Para comermos temos que trabalhar nas lavras dos outros. Como é que a minha sogra vai ficar? A Ruth carregou a sua sogra, trabalhou para sustentar aquela sogra, até que teve um outro casamento, mas com a sogra de um casamento do passado. Tudo porque tiveram uma amizade, tudo porque o relacionamento foi bom. Hoje nós não encontramos isso porque nós nos olhamos mesmo por desafio. A mãe olha para a mulher do filho e diz, quem é essa que está com meu filho? A nora olha para a sogra, também não olha como mãe do marido. Quem é essa senhora que quer comandar o meu marido? Mas tem sogras terríveis, noras terríveis. Tem sogras terríveis e noras terríveis. Há tempos eu, em conversa com alguém, ela disse assim, eu quando casar, não quero encontrar, como é que diz? Não quero encontrar chapa de zinco, quero encontrar Rosalite. E eu, a princípio, não percebi. Rosalite como? Não sabes? Chapa de zinco é um casamento onde você encontra a sogra. Rosalite é um casamento onde você não encontra a sogra, é você e teu marido. Não temos complicações. Eu fiquei assim, eu disse lá, sogra então e mãe? Sogra e mãe por quê? É a sogra da fulana. Tentou fazer comparações. Mas como estamos aqui para trabalhar nas mentes das noras, simplesmente disse, olá, nora és e sogra serás. O que estás a pensar, amanhã uma pretendente do teu filho vai esperar que morras para se casar com o teu filho. Não vou morrer. Queres um marido sem mãe? A mulher do teu filho também vai querer um marido sem mãe. Para isso terás que morrer também. Quando ela ficou, é verdade, mas só que as sogras falam muito. Senão as sogras falam, mas precisamos lhes entender. Nós só precisamos perceber que elas ainda estão apegadas aos seus filhos. E principalmente quando os filhos são daqueles que também não deixaram a casa da mãe 100%. Tem homens que realmente preferem aceitar mais o que a mãe diz do que a esposa. Eu volto a dizer que para este tipo de problema não é muito entre sogra e nora. O problema é que se não se desligou da mãe, porque existem mães que até largam, mas os nossos maridos, muito deles é que não saíram ainda das saias da mãe. A mãe até quer se desfazer do filho, mas o filho mesmo é que tem aquilo ainda na cabeça, é mãe e quer passar todos os dias. Quando sai do trabalho, antes de ir para casa, tem que passar na mãe. Principalmente se vivem no mesmo bairro. Se trazer um saco de pão, primeiro tem que passar na mãe. Pode esclarear se
a mente dele mete que primeiro é minha mãe. Ele tem, para ter uma boa relação, ele deve tirar na cabeça dele que a minha mãe é prioridade, a minha mulher é segunda opção. Se meter na cabeça que aquela casa, aquela mulher, aquela família é a segunda opção, a primeira é aqui na minha mãe, o problema não será com a sogra, porque a sogra pode tentar evitar. Ele é que vai te dizer, não me desliga da minha mãe. Você que está aí do outro lado, não esqueça de deixar o teu comentário. Aceitarias a tua nora, melhor dizer, a tua sogra, te exigir você chamar teu marido, mano, como se fosse teu mano? Por favor, deixa aí o teu comentário se gostaria que chamasses o teu marido de mano. E você que está aí do outro lado também, se a tua relação está boa ou não está boa com a tua nora, deixa no teu comentário. Gostaríamos de saber de ti se há uma boa relação ou não entre ti e a tua sogra. As sogras que se metem nos problemas dos filhos. Porque tem muitas sogras. Ai, meu Deus. Lá, eu aconselharia as sogras a não tentarem resolver problemas de mesmo. A não tentarem resolver. Por isso é que nós temos os tios. Em uma investigação que nós fizemos por conta do curso de Sociologia, nós demos conta que antigamente as sogras até nem assistiam aos pedidos dos filhos. Só os tios é que iam para fazer o pedido e eles é que têm, como é que eu posso dizer? Eles é que têm o direito de resolver o problema desse casal. Hoje, por conta também de não aceitarmos a nossa cultura, por conta de atropelarmos a cultura, nós vemos sogras a irem para os pedidos também. E quando nós queremos nos meter em tudo, claro que vamos tentar resolver também os problemas. Antes mesmo de entregarmos aquele problema no tio que tem a autoridade de resolver, as sogras querem resolver primeiro. Tudo porque acham-se a dona do filho. Eu encontrei sogra que se essa hora eu cair, ligares para minha sogra e para minha mãe ao mesmo tempo, até chegar no hospital, minha sogra chegou, minha mãe está se preparar. E eu tenho a minha sogra como minha mãe. Graças a Deus. Graças a Deus. Por saber, né? Estás de parabéns, dona Rosa. Obrigada. E também ela está feliz por encontrar esse tipo de nora, né? E nós vemos também que muitas das sogras têm, assim, problemas. Gostam de reunir as noras constantemente. Ouviu alguma coisa na rua que falou do está ela a reunir com a nora. E elas te fazem entender realmente de que encontraste mesmo sogra, não encontraste mãe, né? Porque tudo que acontece dentro do vosso relacionamento, só tu, nora, és culpada. Então, ali onde nós vemos como é que nós, noras, vamos mentalizar que ali encontramos mãe mesmo. Se elas nos põem essas situações, né, olhas na mente, né? Que aconteceu essa situação, ela não consegue ver que meu filho também poderia ser o causador dessa situação, mas ela vê como a nora sempre a causadora das coisas que acontecem com o filho ou na relação deles. Toda ação tem uma reação. Por isso é que certos problemas que acontecem, o que existem entre sogra e nora, a maioria desses culpados são os maridos. Porque a sogra me reúne é porque o marido, o homem com quem eu convivo, com quem divido a cama, levantou e levou um problema. Tirou do quarto para fora. Então a mãe, claro, nenhuma mãe vai gostar de ouvir que o filho está a sofrer. Se calhar ela pode guardar a primeira vez, pode guardar a segunda vez. E ver também como é que o teu marido leva. Porque nós temos aquele marido que eu já tentei, aquela fala muito, aquela fez. Você adora, a mulher que faz, a mulher sempre não aceita. Então a sogra vê que para mudar isso, se calhar ainda vou sentar com essa nora. Só que quando é constante, todas as sentadas vão começar com respeito. Ela no princípio vai começar, não vai te enfrentar, ela vai tentar conversar. Mas depois vai existir já a falta de respeito. Porque você como nora vai ficar, como assim? Toda hora me reunir? Toda hora sou eu. Mas se tiverem outras noras também, vocês são 2, 3, toda hora é por que não a fulana? Toda hora é do fulano, por que não a mulher do fulano?
sem saberes. E se calhar tua sogra vai te reunir sem dizer que teu marido é que trouxe. Há algum tempo assisti um vídeo que a mãe normaliza o filho ir na sua casa. A mãe normaliza o filho sair do trabalho antes de chegar à casa, a casa dele, passa ainda na casa dela. A mãe normaliza o filho dizer que eu tenho uma comida preferida que ele só come, a mãe prepara. Enquanto a mulher preparar, olha lá, é nada. E essa história, praticamente, a mulher lhe colocou sentado e parou, lhe deixou para parar de ir à casa da mãe. Ele ficou que nem uma criança que não podia parar de ir à casa da mãe dela, ele proibia ir à casa da mãe dele. Ele foi fechar na mãe. E a minha esposa disse-me que para parar de ir à casa da mãe, para parar de comer da mãe. O que a mãe fez? Saiu da sua casa, foi até a nora para discutir por que estás a proibir o meu filho dormir na minha casa. Ele é meu, por que se eu é que ele nasci? Agora a mulher também, com tanta raiva, perguntou a mãe que ele nasceu, porque a mãe lhe disse saiu aonde? Ela disse saiu aqui. Ele agora perguntou, e ele agora dorme aonde? Pronto, essa história é só para deixar que tem mãe mesmo que não permitem o filho sair, conforme dizem, das saias. Tem mãe mesmo que não permitem e passam dos limites. Temos essas mães. Essas mães ainda não entenderam a parte da Bíblia que diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirão-se a sua mulher e serão um só. Quando não entendemos isso, nós achamos que ainda foi passear. Quando nós não entendemos que o filho vai deixar nossa casa construir a sua, nós achamos que só foi para passear, então ainda ligamos mesmo. Ligamos para o filho vir passar uma noite. Esquecemos que tinha alguém que também deixou a sua casa e ela vai passar lá a noite sozinha. Esquecemos que aquela pessoa também tem pai e tem mãe. E se calhar se ouvirmos que a nossa nora foi passar a noite na mãe dela sem motivo algum, é motivo de pesquisarmos se é mesmo na mãe, se calhar se foi mesmo, se foi a que hora, se dormiu lá, se... Então são N fatores. Nós tentamos romper mesmo. Acredito que eu tenho dito assim, a sociedade está doente. A sociedade está doente. Essa doença afetou-nos todos e tem coisas que nós devíamos aceitar e nós não aceitamos. Assim estamos a terminar, estamos a dizer bye-bye ao nosso programa. Então, Dona Rosa tem um conselho para deixar aquelas que são noras, que são sogras, que futuramente também algumas e alguns serão sogros e serão sogras e noras, por favor. O meu conselho para as noras é mesmo tratar as sogras como mãe. Olha para a sogra e trate ela como mãe, trate ela como gostarias que tratassem também a sua mãe. Porque se calhar também tens um irmão, casou e aquilo que queres que a tua cunhada faça na tua mãe, faça na mãe outro. E para as sogras, o meu conselho é que as sogras olhem as noras como filhas também. Porque nós deixamos as nossas casas, deixamos nossos familiares e quando fomos encontrar o casamento, entramos para uma família, não para separar a família, mas sim para sermos filha e fazer parte daquela família. É só nos tratarmos bem que tudo correrá bem. Pois é. Então, a Dona Rosa quer deixar beijos, abraços para casa? Claro. Abraço para os meus familiares, o esposo, o Eduardo Sami, a minha mãe, Laureta, Esperança, a minha sogra, claro, não posso deixar de mandar beijo para ela, né? A minha sogra, a mamãe Luzia Caçanga, e beijo para todas as cunhadas também, os meus irmãos e para os meus filhos. Muito obrigada. Obrigada eu. Estamos aqui a terminar, estamos a dizer bye-bye. Lidar bem com ela e tu também que és nora, faça a sua parte, pelo menos para um dia te fazerem sentar, tens como saber, né? Não faça maldade na mãe do outro e mãe do outro também não faça maldade na filha da outra. Vamos todos nos amar. Beijinho, até a próxima. Tchau, tchau. Interlevanta, ninguém vai calar.
pra brilhar. Histórias reais, coragem, olhar. É tempo de falar, é tempo de lutar. Papo de mulheres, vem ouvir, vem sentir. Empoderamento que faz construir. De mãos dadas, vamos mais além. Mulher forte levanta outra também. Papo de mulheres. Papo de mulheres.